Mad Max Estrada da Fúria é para muitas pessoas, inclusive para esse que tá falando com vocês aqui agora, um dos melhores filmes lançados aí nas últimas 2, quem sabe 3 décadas. Essa produção lá de 2015 também não é segredo para ninguém, que teve muito problema de bastidores, inclusive brigas ali entre os protagonistas, e a gente vai falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para a gente falar sobre mais verdades de bastidores de filmes conhecidos que deram o que falar. A gente sabe, né? Quando é uma grande produção, envolve aí muita gente, é claro que vai dar problema, né? Isso aí é normal, mas tem alguns filmes que esses problemas vêm à tona e são problemas aí que ficam mais famosos, né? Que atrapalharam de alguma forma a produção, e Mad Max Estrada da Fúria teve vários deles. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @LucasTHMaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Essa famigerada franquia dirigida pelo George Miller, né, se iniciou lá em 1979, tendo como protagonista o Mel Gibson, né, e aí você teve outras 2 continuações. No início dos anos 2000, já tinha um plano para ter um 4º filme, para ter ali uma suposta continuação, mas não deu muito certo, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Qual é a história desse 4º filme do Mad Max Estrada da Fúria? O Max está ali naquele mundo apocalíptico, deserto, cheio de maluco, correndo com seus carros, né? Um tentando ali sabotar o outro e o cara tentando sobreviver. Logo no início do filme, o Max é capturado pelo vilão, né? O Immortan Joe, que é um cara que só de olhar já dá um certo medo com aquela voz esquisita dele. E aí a personagem que é incluída nesse universo e que foi sensacionalmente bem-vinda é a Imperatriz Furiosa, né? Ela tenta salvar as garotas ali do Immortan Joe, né? Que são escravas pro cara, e o cara fica possesso, iniciando uma verdadeira guerra entre o vilão e a Furiosa, e no meio dessa briga vai ter o Max, que vai, coitado, cair nessa confusão aí e precisar sobreviver nessa batalha. Bem, se a gente for olhar mais atentamente, a verdadeira protagonista do filme é a Furiosa, né, feita divinamente pela Charlize Theron. Claro, o Max tem uma importância e tal, também é muito bem realizado pelo Tom Hardy, e uma interpretação mais até minimalista, tá? Porque ele não tem tanto diálogo assim no decorrer do filme. Ele é realmente mad, né? Ele é realmente maluco, assim, ele tem uma cara meio de doido. E aí o que acontece? Não era pro Tom Hardy ser o Max. Aí a gente vai voltar lá para 2002, quando o George Miller já estava pré-produzindo o Mad Max 4, né? E aí quem ia ser o Max? O Mel Gibson, o cara ali da trilogia original, né? Nada mais justo. Só que aconteceu tanta coisa, uma atrás da outra. Teve o 11 de setembro, o dólar foi lá em cima, teve a inflação, e aí a galera já estava investindo grana na pré-produção, já tinham gastado alguns milhões de dólares, né? Porque você tem todo um aparato ali para você organizar a equipe, como que vão ser os cenários, as locações. E aí não ia dar para gravar o filme naquela época, porque ia ficar 3, 4, 5 vezes mais caro. E eles precisaram parar essa produção. Perderam muito dinheiro nesse meio do caminho aí. E juntando a isso, o Mel Gibson tava com muito problema lá no início dos anos 2000, muita gente deve lembrar. Tava passando por um processo de divórcio, vícios, né? Foi uma época bem sombria ali pro Mel Gibson, e ele também de qualquer maneira não ia conseguir integrar aquele elenco. Nesse meio tempo, o diretor, o George Miller, teve que se dedicar a outros projetos, deixou de stand-by ali o Mad Max, como por exemplo, inusitado, né? O cara dirige Mad Max, mas também dirige Happy Feet. Lembra das animações? Teve 1 e o 2 do Pinguim, que sapateava e tal, é do George Miller, né? Ele também dirigiu o Baby lá, o filme do porquinho. Então você vê que é um cineasta bem versátil, né? Inclusive é muito famoso também a história que o George Miller ia dirigir um filme da Liga da Justiça, também lá por 2000 e pouco, né? Já estava tendo todo o projeto, coitado do George Miller, né? Vários projetos não foram adiante. Ele trabalhou durante meses nesse projeto, já tinha ali o elenco que ia fazer parte e tal, só que não foi adiante, a Warner não quis levar
o projeto. Por questões orçamentárias, né, o filme ia ser gigantesco, ia gastar muito dinheiro e eles achavam que o retorno não ia ser muito bom. Com isso, pouco tempo depois, o George Miller voltou suas atenções para o seu amado Mad Max, para esse projeto, essa continuação que já seria um projeto bem ambicioso. Como o Mel Gibson ainda estava ali naqueles perrengues, ele pensou, vou chamar outro ator para ser o Max. Quem que ele pensou? Em primeiro lugar, o Heath Ledger, né, o nosso querido Coringa, que infelizmente faleceu em 2008 e mais uma vez a produção, né, teve que mudar os planos, teve que se remexer, até que finalmente, depois de muito toma lá da cá, em 2012, ou seja, 10 anos após, né, a ideia original de gravação, ia começar ali as filmagens do novo Mad Max, que foram de julho até dezembro de 2012. Bem, o George Miller e a equipe, eles escolheram a Namíbia, que é um país no sudeste da África, para ser as locações do filme, né, um deserto belíssimo, né? Você que assistiu o filme, você sabe como que é a ambientação ali, um negócio completamente maravilhoso. E aí, como a estrutura, né, como a logística era gigantesca, né, levar todos aqueles carros, era muita gente na equipe, o George Miller, né, o pessoal da produção, da Warner, teve que trocar uma ideia com o governo da Namíbia para ter ali uma autorização, para ficar tudo certo, e eles, né, tiveram essa autorização. Só que o que acontece? Pouco tempo depois, durante as gravações, que foram alguns meses, algumas instituições do meio ambiente começaram a soltar várias notas, falando que a produção do filme, né, porque virou um verdadeiro rally, era carro pra lá, carro pra cá, estavam destruindo dunas que não poderiam ser reconstruídas depois, né, um negócio completamente natural, matando alguns animais no meio do caminho, como por exemplo lagartos, né, porque como vários trajetos longos eram percorridos, então muitos animais ali acabaram sendo vítima, entre outras ali interferências ambientais, porque o filme é tudo efeito prático, né? Aquelas corridas, os carros ali, aquela multidão, que é uma verdadeira guerra de carro, aquilo ali aconteceu, né? Deu um trabalho, mas deu um trabalho. Você fica imaginando o planejamento, né? Como que eles conseguem filmar ali, é um negócio espetacular. What a lovely day! Bem, eu pesquisei mais sobre os resultados dessas acusações aí das instituições e pelo que eu vi não deu em muita coisa, não deu em processo, indenização. Acho que eles não tiveram que reparar muita coisa. Se isso aconteceu, eles fizeram mais debaixo do pano, mas é aquela coisa, né? Destruição ali do deserto, como as instituições falaram, tem coisa que não dava para consertar, não. Bem, a pressão ali na filmagem tava... Imagine você, no meio do deserto, você tá com uma equipe ali gigantesca, uma barulheira, né, tendo que gravar, tendo que fazer certinho, e aí tava muito calor, tava muito quente, não sou eu que tô falando, não, a equipe, os atores deram várias entrevistas falando que o calor era de passar mal, que deixava o povo ali realmente estressado, aí tinha aqueles burburinhos, né, o pessoal reclamando dessas destruições, etc. O que acabou ficando mais famoso nos últimos anos aí é a confusão entre a Charlize Theron e o Tom Hardy nos bastidores. Né, você via ali as notícias que eles não se aguentavam, não se suportavam, que brigavam muito, aí você fala, Lucas, mas isso é verdade? Isso aconteceu? Sim, aconteceu. Durante as gravações, né, nesses meses de julho até dezembro, o que acontece? O Tom Hardy é um ator de método, né? Ele entra ali no personagem, passa o dia inteiro, semanas, meses, agindo como personagem, praticamente 24 horas por dia. A Charlize Theron já não tanto assim. Então eles não se davam bem na hora de passar as falas e tal, um não aceitava muito o método do outro. Os dois, eles mesmos falaram, eles estavam bastante estressados, né? E aí em entrevistas, depois que o filme foi lançado, né, mais calmos, com a cabeça mais fria, eles falaram que admiravam muito o outro, mas que lá na época mesmo não estava dando para trabalhar porque eles não estavam se batendo. O Tom Hardy estava sentindo muito um peso nas costas porque, querendo ou não, ele estava substituindo o Mel Gibson, então era bastante responsabilidade, né? Ele tinha que fazer um bom trabalho. A Charlize Theron, em contrapartida, tinha que fazer ali um papel de protagonista, então ela tinha que desempenhar um bom papel. Ó, felizmente, por mais que eles brigaram muito e tal, inclusive saiu recentemente que um dublê, a Zoe Kravitz, que também estava no elenco, falou,
né, que eles tinham que gravar um com o outro. Na verdade, eles gravavam ali com os dublês um do outro, para evitar que ele estivesse ali no mesmo ambiente, que não tivesse briga e tal. E como eu estava falando antes, pelo menos o filme saiu no que saiu. Eu acho uma obra-prima, acho o trabalho de todo mundo aqui muito bem feito. Inclusive falaram que Tom Hardy brigou algumas vezes com George Miller, né, que é o diretor, que o cara tava à flor da pele. As the world fell. E eu acho assim, dado todo esse trabalho, esse povo esse tempo todo no deserto, sofrendo, discussões, etc. Isso as coisas que a gente ouviu falar, né? Porque tem muita coisa aí que a gente não sabe também. Quando eles veem ali o produto final, né, deve respirar fundo, mas é um processo muito, muito cansativo, viu? Sem contar que, detalhe, tá? O material bruto do filme, do Mad Max, das filmagens e tal, sabe quantas horas deram? 400 horas, né? E eles tiveram que editar ali para dar mais ou menos 2 horas de filme. Não só o trabalho ali na hora de filmar, mas a pós-produção também. E aí, assim, né, uma notícia que não agradou muita gente, inclusive eu falei, não sei se foi uma boa ideia, né? Eles vão produzir o Mad Max Furiosa, que é contando ali as origens da Furiosa. Foi um personagem que fez muito sucesso, só que a Charlize Theron não vai voltar para o papel, tá? Ela mesmo deu uma entrevista falando que ficou muito triste e tal, não guarda rancor do George Miller, que vai comandar mais uma vez a produção, e eles ficaram no impasse. Eles não sabiam se contratava a Charlize Theron e rejuvenescia ela uns 20 anos, mais ou menos, ou se pegavam outra atriz. Resolveram pegar outra atriz. A gente sabe que Hollywood tem muito esse lance, né? Que as mulheres envelhecem e aí eles vão deixando ali de escanteio. Eu acho que o filme perde muito, mas muito sem a Charlize Theron, viu? Porque o trabalho que ela fez ali, algumas cenas são dignas de Oscar. Mas vamos esperar, né? Vamos ver qual vai ser a atriz, vamos ver qual vai ser o direcionamento do filme, se realmente vai acontecer, se não vai acontecer daqui 10 anos, né? Ainda mais com essa loucura aí que tá o mundo. Enfim, você, o que você acha de Mad Max Estrada da Fúria? Já sabia dessa história? Já sabia desses problemas? Tá querendo ser diretor? Quer encarar tudo isso? Tá pronto? Então vai lá, deixa aqui nos comentários as suas opiniões sobre o tema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o canal. Um grande abraço e até mais.